O que será que aconteceu com Gandalf entre o momento em que Frodo deixou o condado e quando os dois se reencontraram em Valfenda? A resposta envolve uma batalha épica que foi completamente cortada da trilogia de Peter Jackson, uma das melhores cenas envolvendo Gandalf, que nunca chegou às telas. Neste vídeo, vamos reconstruir essa batalha a partir dos livros e entender por que ela foi deixada de fora dos filmes. E você vai perceber que ela teria rendido uma sequência absolutamente memorável. Se o assunto te interessa, fique comigo até o final desse vídeo. Essa não seria a primeira cena de batalha de Gandalf, digamos assim, a ser cortada do corte final da trilogia de Peter Jackson. Quem assistiu à versão estendida de O Retorno do Rei, por exemplo, pôde assistir um duelo que não foi para o corte final, a controversa cena do Novo Mago Branco versus o Rei Bruxo de Angmar. Essa cena acontece no livro, mas de uma maneira bem diferente desta da versão estendida. Mesmo assim, a cena pelo menos foi para uma versão estendida. Já esta que iremos abordar no vídeo não foi para nenhuma das versões, o que é uma pena, pois a cena é realmente épica e seria muito interessante vê-la adaptada fielmente nas telonas. Vamos a ela. Após a última festa de Bilbo no Condado no ano 3001 da Terceira Era, em comemoração ao seu 80º aniversário, Gandalf partiu em busca de respostas sobre o Anel de Bilbo. Suspeitando da verdadeira natureza do artefato, ele permaneceu ausente pelos próximos anos, apenas voltando esporadicamente para checar como Frodo e o Anel estavam. Durante esse tempo, ele buscou por Gollum com a ajuda de Aragorn, mas foi apenas em 3017 que ele finalmente conseguiu falar com a criatura e conseguiu confirmar o que ele já suspeitava sobre o Anel depois de ter lido o pergaminho de Isildur em Minas Tirith. Faltava apenas a última confirmação, o teste de fogo. Assim, em abril de 3018, ele retornou ao condado para realizar o teste e obteve a confirmação final. Aquele era, de fato, um anel de Sauron. Mesmo depois dessa revelação, Gandalf não permaneceu. Disse a Frodo que precisava averiguar rumores alarmantes vindos do sul. Então, ele se foi dizendo que retornaria a tempo para acompanhá-lo em sua partida, mas não voltou. Frodo preparou uma mudança para o leste, rumo à Terra dos Books, e esperou até o último instante. No dia 22 de setembro, data de seu aniversário e de Bilbo, ele organizou uma pequena festa de despedida, mas o mago, mais uma vez, não veio, nem mandou recado. Gandalf havia dito que voltaria no mais tardar na despedida de Frodo, pois o hobbit certamente necessitaria de companhia na estrada. Frodo não sabia, mas a esta altura de setembro, Gandalf já estava preso na torre de Orthanc, em Isengard, traído por Saruman. Ele escapou da torre no dia 18 de setembro e Frodo partiria no dia 23. Mas, como Frodo postergou demasiadamente sua partida, isso deu tempo para que os Cavaleiros Negros chegassem finalmente ao condado, buscando por ele e pelo Um Anel. Gandalf, tendo escapado de Orthanc apenas com a ajuda da Águia Gwaihir, passou a correr contra o tempo para tentar alcançar Frodo novamente. Ele então voltou para Rohan e, tendo pego e domado Scadufax, partiu de lá no dia 23 de setembro, no mesmo dia em que Frodo deixava o Bolsão. 5 dias depois, quando Frodo já havia passado pela casa de Tom Bombadil e agora avançava pelas colinas dos túmulos, Gandalf chegava ao condado, atrasado, sem saber que Frodo já havia partido. Em 29 de setembro, Frodo chegou em Bree. Gandalf ainda estava no condado. No dia 30, Frodo partiu de Bree e Gandalf chegou a Bree ao anoitecer. Enquanto esteve ali por uma noite, Gandalf concentrou seus pensamentos nos Cavaleiros Negros, pois ele sabia que os 9 estavam no encalço de Frodo, e o mago acabou recebendo notícias de que 5 deles haviam passado por Bree de forma avassaladora. No dia seguinte, em 1º de outubro, Gandalf, já consolado por saber que Frodo havia partido na manhã do dia anterior e que estava vivo e bem, partiu de Bree. E a esta altura, Frodo, já na companhia de Aragorn, avançava a pé. Gandalf então resolveu perseguir os Nazgûl. Assim, deixando Bree, ele galopou até o topo do vento, o Amon Sul.
O próprio mago conta o que aconteceu naquele local quando todos já estavam em Valfenda, e esse trecho é riquíssimo, tanto em termos literários quanto simbólicos, e nos permite entender melhor a natureza do conflito entre um Maia e os Nazgûl, servos espectrais de Sauron. Vamos agora analisar a fala do mago como aparece no livro. Galopei até o topo do vento como um raio, e cheguei antes do pôr do sol do meu segundo dia de viagem depois de Bree. Esse início destaca a urgência e o poder de Gandalf. Ele cavalga em ritmo sobrenatural com Escadufax, mais rápido que qualquer mortal comum. Isso já sugere que ele está agindo no limite de sua forma encarnada como Maia. A chegada, ainda durante a luz do dia, é crucial. Gandalf chega antes do anoitecer, pois sabe que os Nazgûl são mais fracos à luz solar. Esse é um ponto constante nos livros. Os espectros do Anel, embora ativos de dia, são mais audaciosos e perigosos à noite. E eles estavam ali, na minha frente. Afastaram-se de mim, pois sentiram meu ódio crescer e não ousaram enfrentá-lo à luz do dia. Aqui temos algo muito poderoso. Gandalf não só não teme os Nazgûl, eles é quem temem a presença dele. Esse ódio que Gandalf menciona pode ser lido como a ira sagrada de um ser angelical, um Maia servidor dos Valar, enfrentando os corrompidos por Sauron. É quase como um julgamento. Eles sentem sua presença e recuam, não por fraqueza física, mas por reconhecimento de que estão diante de um ser maior e perigoso. Gandalf continua. Mas se aproximaram de mim, e fui acuado no topo da colina, no velho círculo de Amon-Sul. Esse é o ponto de virada. Os Nazgûl esperam a noite cair para atacar. Sua força está na escuridão, e eles cercam Gandalf no local mais alto e isolado da região, o cume do topo do vento. O verbo acuado mostra que Gandalf ficou encurralado, mas não derrotado. Mas foi difícil me enfrentar. Tamanhas luzes e chamas não foram vistas no topo do vento desde os faróis de guerra de antigamente. Essa é talvez a parte mais poderosa da descrição. Gandalf combateu com fogo, luz e magia, o que está de acordo com seu domínio como Maia do Fogo. Ele é um servidor de Manwë e carrega o Anel do Fogo, Narya. A imagem evocada é quase apocalíptica, chamas iluminando a colina durante a noite inteira, com Gandalf lançando luz contra as sombras dos espectros. Isso não é apenas um combate físico, mas um duelo entre poderes espirituais e simbólicos, a luz contra a escuridão, o fogo contra o medo, a esperança contra a corrupção. O mago ainda prossegue. Com o nascer do dia, escapei e fugi para o norte. Não podia ter esperanças de fazer mais nada. Era impossível encontrar você, Frodo, naquele lugar desolado, e teria sido tolice tentar com todos os 9 em meus calcanhares. Então, tive de confiar em Aragorn. Esperava despistar alguns deles e ainda chegar a Valfenda na frente de vocês e enviar ajuda. 4 cavaleiros realmente me seguiram, mas deram as costas depois de um tempo, dirigindo-se para o Val, ao que parece. Isso ajudou um pouco, pois havia apenas 5 e não 9 quando o acampamento foi atacado. Em outras palavras, foi o Mago Cinzento que atraiu 4 dos Nazgûl para longe do Amon-Sul, o que foi menos pior para Frodo e Aragorn quando estes foram atacados 3 dias depois de Gandalf. Outro ponto interessante é que, enquanto Gandalf batalhava no Amon-Sul, Aragorn e os hobbits estavam acampados no Pântano dos Mosquitos, uma região a oeste do Topo do Vento, e de lá eles puderam ver as luzes e chamas dispersas pelo mago, sem fazerem ideia do tamanho poder que seu velho amigo manifestava naquela hora. Aragorn, ao visitar o local dias depois com os hobbits, encontra vestígios do confronto. Há sinais de que uma batalha feroz foi travada. No centro do antigo círculo de pedra, um monte de rochas queimadas e chamuscadas parecia ter sido usado por Gandalf como fortaleza improvisada. A grama e a turfa ao redor estavam torradas e uma pedra marcada com runas recentes sugeria que o mago estivera ali e deixara um sinal para os que viessem depois. Mas não havia mais tempo. Os Nazgûl ainda estavam por perto. E poucos dias depois, eles atacariam Frodo e o feririam gravemente com uma lâmina Morgul.
Peter Jackson adaptou muito bem o espírito dos livros, mas alguns momentos ficaram de fora por questões de ritmo, orçamento ou estrutura narrativa. A Batalha de Gandalf no Topo do Vento provavelmente foi considerada uma cena difícil de representar visualmente. Como ela é narrada de forma indireta, teria exigido uma dramatização criativa, cheia de efeitos visuais, em um momento em que o foco do filme estava na jornada dos hobbits e no mistério crescente ao redor dos Nazgûl. Além disso, mostrar Gandalf lutando contra os Nove poderia diminuir a sensação de ameaça que eles representavam. No filme, os Nazgûl são uma presença quase invencível, e ver Gandalf enfrentando todos eles sozinho poderia quebrar essa construção. Mas vamos concordar, essa cena teria sido épica se tivesse sido adaptada, não é mesmo? Se você gostou dessa reconstrução e quer mais vídeos sobre cenas que ficaram de fora dos filmes, deixe um like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você gostaria de ter visto Gandalf enfrentando os Nazgûl em chamas no topo de uma colina? Deixe seu comentário. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e valeu!